Meu nome é Carmen Reichel, eu pertenço à Cooperativa de Autônomos Artemísia, sou graduada em Psicologia, tenho especialização em acupuntura, também em homeopatia, e extensão e na terapia cognitivo-comportamental e especialização em neurociência. Enfim, o motivo do nosso encontro hoje é poder juntar as raízes da filosofia chinesa que fundam, então, as artes marciais, da qual vai falar a Shifu Suzette e o Shifu Sérgio, e que também que trabalham, né, a partir da questão da filosofia do daoísmo, né, vai ser a base da acupuntura. Então, assim, eu sou muito feliz em poder estar aqui, reunir essas pessoas maravilhosas que são o Joaquim, a Suzette, o Sérgio, e assim, estou muito feliz também em contar com todos vocês que estão aqui presentes para a gente trabalhar juntos, né? O que é o Dao De Jing. Professor Joaquim, por favor, o que é o Dao De Jing? Certo. Então, Carmen, muito obrigado pela apresentação. Uma boa noite para todas e para todos. Então, vamos adentrar na nossa apresentação de hoje. Bom, todo mundo aqui deve saber que falar sobre o Dao De Jing não é uma coisa fácil. Quer dizer, quando a gente fala sobre um texto assim histórico e filosoficamente tão importante, então é fundamental a gente proceder a algumas delimitações para explicitar com uma clareza maior o que a gente está falando a respeito do Dao De Jing. Então, primeiro, eu vou iniciar por uma colocação assim, de extremo senso comum. A gente pode dizer que qualquer civilização humana, pode ser, por exemplo, a civilização indiana, a civilização chinesa, a civilização greco-romana, qualquer uma das grandes civilizações, possui uma literatura que nós geralmente chamamos de clássicos. Ou seja, seriam aqueles textos, aquela literatura que definem o pensamento básico, o posicionamento diante do mundo dessa civilização. No caso da China, é complicado falar, né? Porque a China tem uma tradição de clássicos assim extremamente ampla, extremamente rica. Mas falando assim a partir de um ponto de vista, de um senso comum mais ou menos descritivo, acho que qualquer pessoa, né, minimamente familiarizada com a tradição chinesa sabe, por exemplo, que existe o I Ching, ou seja, o livro das mutações, o famoso livro das mutações, que existe, por exemplo, o Lun Yi, que geralmente é traduzido como os Analetos de Confúcio, que é um texto assim que explicita todos os aspectos fundamentais assim de uma filosofia ética, de uma filosofia educacional, de uma filosofia política, que nós chamamos de confucionismo. E existe, finalmente, o Dao De Jing, que é um clássico fundamental, porque ele, por um lado, ele é considerado o texto básico do daoísmo, da tradição daoísta. Por outro, né, ele teve uma influência muito grande no desenvolvimento do budismo chinês, no desenvolvimento tardio do neoconfucionismo na China. Então, quer dizer, é uma obra influente dentro e fora da tradição daoísta. Então, é o primeiro ponto que a gente precisa situar aqui, né? É que realmente existem, quer dizer, diversos clássicos da tradição chinesa. E o Dao De Jing é um dos 3 ou 4 mais importantes deles. Ou seja, para compreender o pensamento, a cosmovisão, quer dizer, que é a característica da civilização chinesa. Então, é uma tarefa básica, fundamental, né? Ter uma compreensão fundamental que seja do Dao De Jing. Bom, vou colocar aqui um introito, um pouco assim descritivo em termos históricos. Curiosamente falando, o Dao De Jing já é lido aqui no Brasil há várias décadas. Aliás, se a gente for procurar em diversas editoras que lidam com esses assuntos, nós vamos perceber que é muito grande a quantidade de traduções da obra aqui no Brasil. E eu me lembro até de uma forma meio saudosa,
por volta das décadas de 60, 70, né? Na minha adolescência, no meu início de juventude. E já existia, na época, né, uma certa atmosfera de interesse em relação ao Dao De Jing. Ou seja, por um lado, existiu o movimento hippie, a contracultura, que eram movimentos assim que sofreram uma influência muito grande do Dao De Jing. Então, o Dao De Jing estava assim, muito no ar, muito na atmosfera da época. Por outro, né, uma coisa que chega a ser divertida, a imagem que se tinha da China nos anos 70 era uma imagem meio dúbia, né? Porque, por um lado, a China estava muito em moda por causa do maoísmo, da Revolução Cultural. Quer dizer, todas aquelas notícias que vinham sobre a Revolução Cultural, que ninguém entendia muito bem o que era, marcaram muito assim, o clima da época. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quem tem idade bastante deve se lembrar, lá pela década de 70, metade, final da década de 70, começou a circular na televisão brasileira aquele seriado famoso, Kung Fu, que o ator era o David Carradine. Então, toda aquela atmosfera, assim, meio zen, meio daoísta, também meio mesclado com um maoísmo que ninguém sabia direito o que era. Isso era muito assim, marcante nos anos 60 e 70. Acredito eu que principalmente nos anos 70. Mas, nessa época, embora já existissem diversas traduções do Dao De Jing para a língua portuguesa, eu me lembro que, na minha juventude, eu lia muito a tradução do professor Murilo Nunes de Azevedo. Essas traduções, por um lado, eram traduções feitas a partir de versões do francês, do inglês, do alemão. Ou seja, não eram traduções diretas do mandarim. E, por outro lado, por maior que fosse a boa vontade dos tradutores dessa época, praticamente nenhum deles era propriamente um especialista no pensamento chinês. Ou seja, existiam pessoas que estavam ligadas ao budismo, ou à sociedade teosófica, ou a práticas ligadas à China. Então, elas se dispunham a fazer traduções, até mesmo a comentar o Dao De Jing. Mas foi uma época, né, extremamente cheia de vida, extremamente interessante, mas que as versões que circulavam do Dao De Jing eram, na melhor das hipóteses, versões assim, extremamente amadorísticas. Agora, coisa dos anos 80 para cá, gradualmente, foram surgindo trabalhos assim, não só mais acadêmicos, mas também mais especializados, mais competentes. E foi o processo do surgimento de traduções que foram publicadas como textos bilíngues aqui no Brasil. E que foi um processo assim, que começou a enraizar o pensamento do Dao De Jing no Brasil. E eu gostaria de dizer para vocês que, curiosamente, eu tenho um vínculo profundo, né, pelo menos com os dois primeiros tradutores dessa área, e estabeleci um vínculo recente nos últimos anos com um tradutor mais jovem, mas extremamente competente. Então, primeiro, na época, por volta de 1984, que eu estava estudando História Oriental no departamento, na pós-graduação, no mestrado da USP, teve um contemporâneo meu, é coisa até meio orgulhosa falar em contemporâneo, porque na época eu era um jovem estudante. Ele, apesar de estar na pós-graduação, já era um mestre assim, consagrado dos estudos chineses, que era o professor Mário Bruno Struvieri. Bom, então, nós temos aqui, pela editora Redra, uma primeira tradução, que traz o texto original e que traz as traduções do professor Mário. Eu, geralmente, quando traduzo o Dao De Jing, ou quando comento o Dao De Jing, eu geralmente emprego o texto chinês aqui da versão do professor Mário, que é uma pessoa que vale a pena a gente conhecer o trabalho com mais detalhe, quer dizer, em outro momento. Mas eu tenho que confessar para vocês que, por diversas razões, incluindo algumas diferenças de ordem filosófica que existem entre nós, a minha maneira de traduzir os textos difere bastante da dele.
Bom, eu não vou falar aqui com muito detalhe a respeito do professor Mário, embora seja uma pessoa, eu diria mais que uma personalidade, como pensador, que é importantíssimo conhecer em termos do desenvolvimento dessa compreensão do pensamento chinês no Brasil, mas eu gostaria de caracterizar. O professor Mário ele tem uma característica pessoal muito curiosa. Por um lado, ele é basicamente um autor acadêmico, uma pessoa que tem uma formação filosófica muito ampla e muito rigorosa, ou seja, o texto dele, a forma que ele trabalha o texto é basicamente acadêmica. Mas, curiosamente, quem já conviveu com ele por longo tempo, quem percebe a forma como ele se posiciona diante da vida, ao mesmo tempo, ele é uma figura daoísta em um nível que eu acredito que pouquíssimos chineses conseguiram ser. Bom, uma segunda tradução importante é uma tradução que vem numa vertente diferente. É a tradução do mestre Wu Dixia, o fundador da Sociedade Daoísta do Brasil. Bom, Wu Dixia foi um dos meus grandes amigos na vida. Eu diria que ele figura entre os 4 ou 5 amigos mais importantes de toda a minha existência. E ele também publicou um texto bilíngue, ou seja, com o texto original chinês, com a tradução que ele fez, que é de uma natureza completamente diversa do professor Mário, e, ao mesmo tempo, com comentários. Bom, o texto do professor Wu Dixia, do mestre Wu Dixia, ele tem um sabor completamente diferente do professor Mário. E o mestre Wu Dixia ele não era um acadêmico, ele não tinha vínculos na academia, mas ele era uma pessoa iniciada em Taiwan, iniciada na China, ou seja, ele é uma pessoa que vinha de toda uma tradição daoísta, filosófica, religiosa, extremamente enraizada na China. Então, essa é a segunda tradução, extremamente importante. Bom, a terceira, que é uma tradução bastante recente, de um jovem taiwanês, quer dizer, naturalizado brasileiro, pessoa que se formou em filosofia pela USP, uma pessoa altamente competente, que eu conheci apenas nos últimos anos, através de amizades comuns, quer dizer, que estão ligadas à USP, é a versão do professor Tsuichi, que ela tem 2 características. Primeiro, o professor Tsuichi, por um lado, ele é um acadêmico, ele é uma pessoa que tem formação em filosofia, conhece inclusive a filosofia ocidental até melhor do que eu. Por outro lado, como ele também tem um aporte tradicional, um aporte ligado à prática. Então, num certo sentido, a maneira que ele trabalha o texto dá a impressão quase que de uma síntese dos trabalhos do professor Mário e do mestre Wu Dixia. E, curiosamente, embora o texto original que ele apresente seja fundamentalmente um texto tradicional, com os ideogramas clássicos, antigos, curiosamente, no texto dele, você já sente alguma influência dos ideogramas abreviados que se usam na China hoje em dia. Bom, então, essa é a terceira referência. Eu acredito que se vocês encontrarem essas 3 versões, vocês praticamente vão ter acesso ao que tem de mais importante sobre traduções e comentários do Dao De Jing aqui no Brasil. Mas tem uma 4ª obra, que é do professor, uma 4ª tradução, que é do professor Sinedino, que é publicada aqui pela Unesp, que é uma tradução que muitos consideram polêmica. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas que indiscutivelmente dá uma contribuição muito significativa, porque ela traz não apenas o texto, mas também ela faz a tradução de um dos comentários clássicos do Dao De Jing. Eu me lembro, o meu orientador no mestrado, doutorado na Universidade de Kumazawa, professor Takatoshi Ito, ele conhecia profundamente esses comentários daoístas. Eu me lembro que, às vezes, eu ia lá na sala dele, fazia algumas perguntas sobre o Dao De Jing, ele consultava comentário por comentário. Ele dava a impressão que ele nem precisava consultar, porque estava tudo aqui na cabeça.
Então, daquela época para cá, eu senti, quer dizer, uma concreticidade assim, cada vez maior, a importância da gente ter um acesso mínimo que seja a essa tradição comentarial. E dentro da tradição chinesa e indiana, por mais que a gente domine os chamados textos raiz ou textos básicos, se a gente não conhece, se a gente não tem uma mínima familiaridade com os comentários, o nosso conhecimento quase invariavelmente se torna bastante limitado. Bom, eu disse ainda há pouco que o Dao De Jing ele é um dos clássicos da cultura chinesa, ou da civilização chinesa. Mas o conceito de clássico é uma coisa muito ampla. Quer dizer, clássico pode significar literatura, pode significar poesia, pode significar filosofia, pode significar diversas coisas. Então, próximo passo na apresentação de hoje, e aí eu já vou dizendo para vocês com toda clareza que eu não estou procedendo aqui à forma tradicional de exposição, mas eu pretendo primeiro delimitar o Dao De Jing não como a única, mas como um dos pontos de partida da assim chamada filosofia chinesa. Bom, durante o curso, eu pretendo apresentar com mais detalhes todos esses debates, né, se a filosofia teve origem exclusiva na Grécia ou não, se é possível falar de uma filosofia indiana, de uma filosofia chinesa, de uma filosofia africana. Mas o primeiro dos 3 passos de hoje, ou seja, o primeiro passo da apresentação de hoje, é mostrar em que sentido o Dao De Jing pode ser entendido como um dos pontos de partida da filosofia chinesa. Segundo ponto vai ser um breve comentário a respeito de como, a partir dessa base filosófica, se desenvolveram os tópicos das ciências chinesas, incluindo aí a acupuntura. E o terceiro tópico, que eu acredito que a respeito dele, professora Suzete, professor Sérgio vão poder falar bem melhor do que eu, vão ser uns breves comentários a respeito da vinculação entre o Dao De Jing e as artes marciais. Bom, então, vamos adentrando, assim, sem mais delongas. Quando a gente fala de filosofia, de tradição filosófica, primeiro, né, a gente tem que pensar a determinação, a delimitação do ponto de partida da filosofia. Para quem conhece aqui, minimamente que seja, como é o meu caso, né? Por exemplo, as origens do pensamento grego, da filosofia grega, nós temos todo um ponto de partida nos chamados filósofos pré-socráticos, que é depois desenvolvido e elaborado de formas mais complexas através dos diversos pensadores da tradição grega. Bom, na China, acontece alguma coisa semelhante. Falando de uma forma um pouco limitada, porque o assunto é demasiadamente vasto, né? Ele não dá margens para você fazer generalizações muito apressadas. Mas eu diria que nós teríamos assim 2 fontes mais básicas na gênese daquilo que a gente pode chamar de filosofia chinesa. Bom, o conceito do Dao, enquanto tal, ele é quase onipresente na filosofia chinesa antiga. Então, a gente não pode dizer, por exemplo, que existe o daoísmo, que, de repente, o confucionismo não emprega o conceito de Dao, porque o Dao é um conceito onipresente dentro da tradição confucionista. Só que a abordagem que se dá ao Dao, ou seja, a autodeterminação filosófica, a autodelimitação do conceito de Dao enquanto filosofia, difere radicalmente no caso do confucionismo e do daoísmo. Bom, falando da forma mais breve, mais de senso comum possível. No confucionismo, nós temos toda uma preocupação, por exemplo, com as questões éticas, com a questão da formação humana, a formação dentro da família, a formação dentro da comunidade, a formação enquanto um membro do Estado, da comunidade política. E nós temos, evidentemente, uma preocupação política muito explícita. Então, o Dao do confucionismo, ele é o Dao que se dá nas relações sociais, é o Dao que se concretiza nas relações humanas.
E o Dao do confucionismo, a gente pode ver até mesmo pela ideia do Tsamin, a retificação dos nomes. Ele está muito ligado de uma forma direta e explícita com o problema da palavra, da verdade, por exemplo, das asserções éticas ou políticas dentro do pensamento. Se a gente for pensar a partir desse contraste, como é que fica o conceito do Dao no daoísmo? Ou, falando de uma forma mais estreita, que daoísmo é um conceito muito amplo, é uma forma de pensar filosófico-religiosa que inclui vários séculos de desenvolvimento. Nos 2 anos que eu vivi, trabalhei em Taiwan, isso era bastante visível. Mas se nós formos pensar, não o daoísmo em geral, mas a gênese de um certo pensamento filosófico chinês, a partir do Dao De Jing, quais seriam as características mais básicas dessa forma de pensar? São muitas. Se nós formos ler cada um dos capítulos com detalhe, com atenção, nós vamos perceber que existe alguma coisa muito complexa fluindo ali no decorrer do texto. Mas eu pretendo falar de uma forma, não arbitrária, mas limitada, sobre 2 das características que me parecem as mais importantes. Bom, um ponto. Eu nunca vou esquecer que, durante a apresentação do daoísmo, nos anos 60 e 70 no Brasil, na época em que a contracultura, o movimento hippie assim, estavam no auge, eles começam nos Estados Unidos, possivelmente tiveram alguma influência na Europa, mas no Brasil a coisa vem depois dos Estados Unidos. Mas durante essas décadas de 60 e 70, o movimento da contracultura é extremamente forte no Brasil. Eu me lembro como se fosse hoje, da atmosfera, quer dizer, que era dominada por esse movimento no Brasil. Mas a gente pode dizer que, naquela época, existia uma leitura demasiadamente mística. Ou seja, se via o Dao é apenas aquela coisa inefável, aquilo que escapa às palavras, aquilo que ultrapassa as intenções humanas. E me parece que, embora isso não seja completamente errado, isso é uma leitura bastante unilateral do pensamento do Dao, conforme ele aparece no Dao De Jing. Bom, por quê? E aí eu vou apresentar 2 estruturas básicas de pensamento que me parecem as mais decisivas. Primeiro, tem logo aquelas palavras iniciais do primeiro capítulo, de que o curso que pode ser percorrido não é o curso constante. O nome que pode ser renunciado não é o nome constante. Que aparentemente diz respeito exclusivamente a alguma coisa inefável. Embora o ideograma Dao, ele mesmo, possa significar dizer em chinês, então é uma coisa muito ambígua. Mas eu diria que logo depois aparece aquele conceito de que aquilo que tem, o que não tem nome é o início do céu e da terra, mas que também aquilo que possui nome, aquilo que pode ser nomeado, é a mãe das 10.000 coisas. Ou seja, a primeira estrutura básica do pensamento do Dao, ela implica uma relação inseparável entre 2 aspectos que são claramente distintos. Ou seja, primeiro, existe o Dao inefável, isso que segue o seu curso, que não pode ser percorrido, que não pode ser nomeado. Por outro lado, enquanto a autoexpressão do próprio Dao, surgem as 10.000 coisas. E 10.000 coisas aí no pensamento chinês é um número simbólico, que não quer dizer que todas as coisas existentes são 10.000, mas que indica a totalidade das existências e de tudo aquilo que pode ser nomeado. Então, a gente poderia dizer, sem grandes equívocos, que nessa primeira estrutura do pensamento do Dao, que aparece dominantemente no primeiro capítulo, nós temos uma relação dialética entre um Dao inefável que se autoexpressa enquanto as 10.000 coisas. As 10.000 coisas podem ser nomeadas, podem ser objeto de discurso, mas que, ao mesmo tempo que ocorre essa autoexpressão, nenhum dos conteúdos expressos
esgota a profundidade do Tao. Então, nós temos sempre essa dialética entre aquilo que é expresso, aquilo que é objeto de discurso, e aquela fonte originária que está sempre ativa, mas que nunca se esgota. Então, isso não é estritamente um misticismo. Eu gostaria de chamar isso precisamente de filosofia, mas eu vejo aí a primeira estrutura do pensamento do Tao. Uma segunda estrutura é uma coisa que eu cunhei um conceito para falar principalmente do segundo, terceiro capítulo do Tao Te Ching, que é o conceito daquilo que eu chamo de antropologia negativa. Ou seja, se nós formos procurando um conceito de antropologia no taoísmo semelhante à da antropologia moderna, nós vamos procurar e não vamos encontrar. Mas existe uma certa ambiguidade no Tao Te Ching a respeito, né, da relação entre a condição humana e o Tao. E por que razão? Porque se supõe, em primeiro lugar, que a condição humana natural, o ser humano tal como ele é, da sua forma natural, é uma condição que viola o Tao, que está sempre de costas viradas para o Tao. Agora, é interessante. Existe aquele conceito que aparece muito nos manuais do Wu Wei. Wu é não. Wei é ação, não é ação em geral. Por exemplo, o próprio verbo japonês nasu, fazer. Wei indica não a ação em geral, mas a ação intencional que parte da subjetividade humana. Então, quando se diz não ação, não se está se falando, quer dizer, que não tenha ação, que não tenha movimento, muito pelo contrário. O wei não significa inação, a falta de ação, mas significa a ação espontânea, não intencional do próprio Tao. E aí é que onde eu falo da antropologia negativa do Tao Te Ching, no sentido que nós, humanos, na nossa forma natural de ser, nós estamos de costas voltadas para o Tao, na nossa preocupação de agir de forma consciente, intencional, nós acabamos agindo de uma forma completamente oposta àquilo que seria a ação espontânea, não intencional do Tao. Bom, o segundo ponto aí é que, embora a visão da condição humana do Tao Te Ching seja bastante dura, eu diria bastante severa, existe um outro aspecto de que, através do contato com o Tao, mas também através da compreensão, através do cultivo meditativo, através do cultivo de diversas artes. E aí o Tai Chi Chuan, por exemplo, pode ser um excelente exemplo disso, se não o melhor. É possível que, através da ação da espontaneidade no próprio Tao, isso nunca se dá com uma ação humana, uma ação inconsciente humana, que se supere essa condição, por assim dizer, negativa da condição humana, e o ser humano, por assim dizer, ele se torna o lugar da atuação do próprio Tao. Isso a gente pode ver. É uma forma de compreensão que aparece em diversos capítulos. E o que eu gostaria de dizer é que existem muitas outras temáticas, muitas outras estruturas, mas eu acredito que com essas duas, nós já temos condições de compreender o que existe mais básico, mais fundamental no pensamento do Tao. E, principalmente, aonde que o Tao, do Tao Te Ching, difere do Tao do confucionismo, que é alguma coisa que pressupõe apenas a palavra, a interação entre seres humanos, quer dizer, é um Tao que só se dá dentro das relações sociais, éticas, políticas concretas. Bom, vou fazer só uma referência muito breve aqui sobre a influência dessa estrutura de pensamento no pensamento chinês. Primeiro, a influência do pensamento do Tao Te Ching na formação do pensamento budista chinês é uma coisa muito bem conhecida. A introdução do budismo na China atravessou todos aqueles procedimentos de tradução, chamados de Geyi, ou de comparação de conceitos, onde se cunhou todo um léxico filosófico do budismo chinês, através da interação entre os conceitos do budismo indiano e os conceitos do Tao Te Ching. Então, por exemplo, se a gente pegar a versão chinesa da escola Madhyamaka indiana, a escola dos três tratados, ou Sanglun Chong,
As ideias daoístas do Dao, ou de Li, o princípio, são onipresentes nesse pensamento. Bom, para concluir, e já passando para o segundo ponto, essa mesma estrutura de pensamento vai se fazer fortemente presente naquilo que a gente chama do neoconfucionismo, das dinastias Song e Ming, ou seja, já é um confucionismo mais metafísico, que incorpora dentro de si e transforma essas temáticas que vêm através do Dao De Jing. E aí nós temos um ponto importantíssimo que já nos dá um primeiro passo na direção de pensar a ciência chinesa. De que o neoconfucionismo, na dinastia Song, ele era mais centrado naquilo que se chama de Li Xie. O seu principal pensador foi o Cixi, que é basicamente uma forma assim, de confucionismo, mais centrado na compreensão dos princípios. Na dinastia Ming, nós vamos ter o Wang Yamin, o grande filósofo confucionista da dinastia Ming. Nós já temos um confucionismo mais centrado no Xin, ou na mente, a fundamentação da ética, da política através da mente. Mas o que eu queria ressaltar para os efeitos do nosso curso, do nosso debate, é que essas duas dinastias, Song e Ming, elas são importantíssimas, porque, juntamente com o surgimento do neoconfucionismo, nós temos aí o período mais rico no desenvolvimento das ciências chinesas. Bom, já entrando, então, no segundo ponto, que é a questão da relação entre o Dao De Jing e a gênese das ciências chinesas. Eu vou fazer um comentário, partir de um comentário mais contemporâneo. É uma coisa interessante, que a atmosfera que nós encontramos nos últimos anos aqui no Brasil, muito marcada, por exemplo, por um certo fundamentalismo religioso, por um certo negacionismo científico, que se fizeram particularmente presentes durante os anos da pandemia. Isso suscitou uma reação muito forte, principalmente em alguns meios das redes sociais. Então, se vocês olharem no YouTube, está cheio de canais que ligam com isso, que é o problema do que se chama a divulgação científica. Ou seja, surgiram diversos divulgadores científicos que até deram e dão contribuições importantes, no sentido de clarificar o que é o conceito de ciência, de demarcar entre ciência e pseudociência. Mas que, muitas vezes, nesses programas aparecem colocações extremamente unilaterais e muito mal fundamentadas, no sentido, por exemplo, de colocar que a acupuntura seria uma pseudociência, que ela teria apenas um efeito placebo, ela não teria uma eficácia médica efetiva. E um dado aqui que eu gostaria de ressaltar. Se nós formos perceber a maneira como se dão esses argumentos, nós vamos perceber claramente que todas as fontes empregadas são ocidentais, norte-americanas, europeias, e que se ignora completamente uma quantidade, toda uma gama imensa de estudos sobre o assunto na China. Ou seja, a produção científica chinesa, em momento algum, ela é colocada como uma interlocutora no processo de definir o que é ou não é ciência. Como que se delimita ciência de pseudociência e questões do gênero. Bom, daí, né, eu já vou puxando um gancho para um filósofo chinês de Hong Kong, um filósofo muito jovem, mas que já está dando contribuições muito interessantes, chamado Yuki Hui, que eu, inclusive, incluí na bibliografia do curso. Quais são as colocações do Yuki Hui? Não vou, evidentemente, sintetizá-las aqui, mas eu vou colocar só os 2 pontos mais básicos. Primeiro, que ele defende que existe uma necessidade de uma tecnodiversidade, ou seja, cada cultura, cada civilização, cada região geográfica do planeta demanda o uso de técnicas diferentes, o que faz com que a assim chamada técnica ocidental seja apenas uma técnica entre outras. Ela não possa ser considerada uma coisa de valor universal. E o segundo ponto, contrariando muito determinados filósofos ditos eminentes da Academia Ocidental, ele fala, então, da cosmotécnica
No sentido, por exemplo, de que na base das técnicas, eu diria mesmo das ciências, nós temos, por exemplo, o que seria uma técnica desenvolvida a partir, por exemplo, da cosmologia Guarani, ou Caigangue, ou de qualquer uma dessas etnias da América Latina. E, no mesmo sentido em que a gente pode falar de uma cosmotécnica Guarani ou Caigangue, evidentemente existe uma ciência e uma técnica chinesas, que são, inclusive, historicamente muito bem documentadas. Bom, aí, né, aparece um problema importante. Problema que eu acho que é importante convidar a reflexão. Primeiro, se nós vamos discutir isso, em que sentido que as ciências chinesas são ciências? Ou em que sentido, por exemplo, a acupuntura pode ser compreendida como uma ciência? Então, nós não podemos cair pura e simplesmente em argumentos do tipo é uma ciência milenar. O mundo está cheio de coisas milenares que não têm valor nenhum. Eu me atrevo a dizer, por exemplo, que o sistema de castas indiano é uma forma milenar de opressão e de discriminação. Então, o discurso da milenariedade é apenas um discurso de autoridade que não entra no discurso epistêmico propriamente em curso. Segundo, que a cosmotécnica não significa, por exemplo, uma percepção relativista de que tudo em todas as culturas é equivalente. Então, basta não ser de origem ocidental que a coisa está cientificamente legitimada ou tecnicamente legitimada. Isso também é uma compreensão extremamente limitada do sentido da cosmotécnica ou, por exemplo, da tecnodiversidade no YouTube. Eu vou colocar uma questão que me parece importante, mas que aí é só uma proposição para que as pessoas que estão autorizadas a falar a partir do ponto de vista da acupuntura possam elaborar as suas respostas. Nós podemos dizer o seguinte: por exemplo, na tradição europeia, nós temos, em primeiro lugar, a filosofia. Por exemplo, as estruturações matemáticas, dos a priori matemáticos em Pitágoras e Platão, por exemplo. E, quando nós chegamos ali no Renascimento, tudo isso se torna na base a partir da qual Galileu vai criar a física moderna, vai desenvolver todo um processo de matematização do espaço, que parte da filosofia, mas que no momento em que se estrutura como ciência, já se torna outra coisa, já passa a ter características, ou seja, a ciência, nesse sentido, ela surge a partir de uma base filosófica, mas quando ela se consolida como ciência, ela já deixa de ser filosofia. Bom, avançando já, caminhando para o final, eu gostaria de dizer o seguinte: durante muito tempo, no século XX, existiu uma indagação a respeito da ciência chinesa. Eu nunca me esquecerei, por exemplo, de um ilustre filósofo confucionista moderno, Feng Yuan. Ele dizia que a China tem uma tremenda civilização, mas que a fraqueza da China é que ela não tem ciência. Bom, isso foi decisivamente refutado pela obra daquele bioquímico britânico, o Joseph Needham. Foi um sujeito que passou quase que a vida inteira estudando nos mínimos detalhes a produção científica da China tradicional. Ele tem uma obra de 10, 15 volumes sobre ciência chinesa, que eu nunca li na totalidade, eu só li alguns artigos, alguns trechos importantes, mas que todo o processo de estudo das ciências chinesas, a partir de Joseph Needham, no século XX, comprova de uma maneira conclusiva que a China tem uma tradição científica consolidada. Agora, o grande problema é que, a partir de quais pressupostos filosóficos se desenvolve essa ciência? De que maneira, por exemplo, a ciência chinesa, pelo menos algumas ciências chinesas, como me parece ser o caso da acupuntura, por exemplo, elas tomam o pensamento do Dao como seu ponto de partida, mas reestruturam isso enquanto um pensamento científico e se tornam autônomas. Essa é uma questão que, na minha posição, eu posso apenas formular, mas é o grande desafio que quem trabalha com acupuntura no Brasil, que quem quer entrar no debate epistêmico sobre a acupuntura no Brasil precisa responder. Agora, eu só coloco uma hipótese.
talvez uma ciência, né, que parta da cosmovisão do Dao De Jing, ela vai pressupor, em primeiro lugar, que existe, sim, a possibilidade de uma articulação conceitual que estruture as ciências, mas na medida em que nenhuma articulação conceitual esgota essa fonte, que é o Dao, então a ciência ela sempre é uma elaboração limitada e relativa de uma realidade que a transcende infinitamente. E o segundo ponto, nós podemos falar aqui muito assim, na referência das discussões sobre a ciência, sobre a tecnologia moderna. Se nós formos pensar uma ciência que se expressa conceitualmente, que tem rigor conceitual, mas que não toma a subjetividade humana como seu ponto de partida, ou seja, uma ciência que, num certo sentido, espelha e expressa através do ser humano o movimento do próprio Dao. Então, nós podemos pensar em um projeto científico que não tenha por seu objetivo a dominação da natureza pelo sujeito humano, que é alguma coisa que, ao que parece, os povos da Amazônia fizeram sobejamente já durante mais de séculos, diria mesmo milênios. Então, ficam aí questões que eu posso formular, mas eu não posso responder, mas que são desafios para quem trabalha, por exemplo, com a epistemologia da cultura. Bom, só vou concluir com uns breves comentários a respeito do pensamento do Dao e das artes marciais chinesas, e aí eu passo a bola, por assim dizer, para a Suzete, para o Sérgio. Bom, não vou falar muito a fundo, embora eu tenha condições de falar bastante, mas uma coisa que me ocorre, eu já tive bastante interlocução com vários jovens professores de artes marciais que têm inserção na academia, por exemplo. E eu tive discussões interessantíssimas com esses professores, de como, por exemplo, se você quer inserir arte marcial na academia, geralmente você vai para a educação física, mas que existe algum aspecto essencial da arte marcial que não se enquadra no conceito de educação física. Ou seja, existe um elemento não físico, algum aspecto, a própria maneira de se trabalhar ou de perceber o corpo, difere radicalmente das concepções da educação física. Então, como pensar a inserção das artes marciais no contexto acadêmico, atravessando, por assim dizer, os conceitos da educação física, mas os ultrapassando dentro de uma outra direção? Então, eu posso dar um exemplo aqui. Por exemplo, a questão da relação mente-corpo. Eu vou dar só um exemplo, que é alguma coisa, né, que eu mesmo já experimentei na minha vida inumeráveis vezes, mas de um exemplo que ocorreu em um simpósio sobre o pensamento oriental. Não me lembro exatamente se na Paraíba ou na Unicamp, que um senhor, professor de judô, ele estava falando, né, porque a maneira como o judô trabalha o corpo é alguma coisa completamente diferente daquilo que a gente pensa ao nível de educação física. Então, ele contou um episódio. Ele estava ali de gaiato assistindo um campeonato de luta livre. Aí, de repente, o representante brasileiro não pôde se apresentar. Como ele era professor de judô, ele foi convidado a lutar no lugar desse professor, desse lutador. Bom, ele estava cansado, tinha bebido no dia anterior, ia lutar com um adversário fisicamente muito mais forte. De repente, ele entra na luta, ele quase por milagre, ele pega o cara e pum, derruba sem grandes dificuldades e ganha a luta. Ou seja, eu não estou falando aqui de uma superioridade das artes marciais, mas que certamente existe uma dimensão do próprio corpo, da própria maneira como é trabalhado o corpo, que difere radicalmente das premissas daquilo que a gente chama de educação física. Mas, então, nesse sentido, eu acredito, né, que um debate sobre o pensamento do Dao, no contexto da academia brasileira, ou em outros contextos, também possa contribuir bastante para elucidar aquilo que é próprio das artes marciais e, inclusive, repensar uma pedagogia contemporânea das artes marciais. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todas e a todos. Desculpe se eu me estendi demasiadamente.
Queria pedir para Sérgio, para Chifu Sérgio, Suzete falarem alguma coisa sobre isso. Isso eu só queria assim complementar de que medicina tradicional chinesa não é só acupuntura, inclui Qigong e inclui Tai Chi, inclui Kung Fu, as artes marciais, inclui uma série de ferramentas e que todas elas seguem a mesma lógica. Por favor, Sérgio Suzete, colaborem conosco, então. Sim. Sim. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, agradecer muito ao professor Joaquim pela sua apresentação, que foi realmente bem profunda, bem ampla, e que promete, na realidade, durante o curso, trazer bastante questionamentos, na realidade, para a evolução do nosso pensamento, da maneira como a gente enxerga determinados aspectos da arte. E agradecer muito à Cooperativa Artemisia pelo convite, na figura da Ana e da Carmen, que a gente agradece. Agradece ao professor Joaquim por aceitar estar conosco aqui, na realidade, nesse convívio. E centrar um pouquinho essa condição, na realidade, da prática do Centro Cultural Chinês e dos trabalhos realizados pela escola, na realidade, né? Iniciamos as nossas atividades na época de 1982, aqui no Rio Grande do Sul. Eu iniciei minha prática nas artes marciais chinesas com um professor chamado Mário Irana, que mais tarde, na realidade, acabou voltando para sua terra natal, que era o Japão, e, de uma certa maneira, eu fui compelido, na realidade, a ir buscar o conhecimento um pouco mais adiante. E fui a São Paulo, onde eu conheci o mestre Li Vinkei, com quem eu trabalhei durante alguns anos, e o mestre Un Lapua, também chinês, e responsável pela instrução do Garra de Águia e do Tai Chi Chuan. Mais tarde, hoje em dia, eu hoje estou sob a tutela da Sifu e grã-mestra Lili Lau, da linhagem Lau Fatman, do estilo Garra de Águia do Norte, e também agradeço muito por ela ter me apresentado ao mestre Jimmy Wong, que trabalha com as linhas de Tai Chi, na realidade, tanto o Yang quanto o Hao, e que tem nos fornecido, então, o nosso trabalho, o nosso treinamento e formação. Muito obrigado a todos eles, e inclusive também a todos os alunos que fazem parte dessa egrégora da escola, que se não fossem os alunos, nós também não seríamos ninguém, né? Precisamos, na realidade, estar sempre em conjunto com os nossos, né? E como a gente pode abordar assim de uma maneira básica, como disse o professor Joaquim, a respeito, na realidade, dos conceitos aplicados dentro da prática do Tai Chi ou do seu desenvolvimento, né? O Tai Chi, de uma certa maneira, foi desenvolvido, segundo alguns historiadores, na realidade, dentro da província dentro do vilarejo, na realidade, de Zhenjiagou, na China. E foi desenvolvido nessa época, na realidade, segundo consta a história e segundo, na realidade, as pessoas mais pontuam como fato, pelo mestre Chen Wanqing, que era da linhagem Shen, o primeiro estilo de Tai Chi a surgir, né? Isso foi na época de 1580 a 1609, mais ou menos, quando essa situação se organizou. E ele foi um general das forças chinesas que teria desenvolvido, na realidade, as práticas do Tai Chi na sua época já de mais idade, quando ele já aposentado retornou à sua província e ao seu vilarejo. E lá
já com uma certa idade, já percebendo, na realidade, os processos da dificuldade de trabalhar a arte marcial mais dura, ele então desenvolveu, baseado nos princípios do Tao, baseados no princípio, na realidade, do Tao Te Ching, essa estruturação da arte no princípio, na realidade, de que a suavidade de todas as coisas anula a dureza de todas as coisas, como diz no capítulo, na realidade, 43 do Tao Te Ching. E aí o Tai Chi foi desenvolvido, então, como um aspecto de aproximação do indivíduo com o aspecto do Tao, da natureza, dos seus princípios, na realidade, de continuidade, dos seus princípios, na realidade, de formação de todas as coisas. Também levando em consideração aí os princípios, na realidade, da mutabilidade, da transformação constante, como os mestres dizem, na realidade, do Yipien, do movimento do fluxo constante da transformação, no aspecto também do, como foi colocado pelo professor Joaquim, do Wu Wei, do aspecto da realidade da espontaneidade, né, da ação não de interferência, mas de uma atitude, de uma ação espontânea que nasceria desse aspecto de estar uno com o natural, de estar seguindo, então, os princípios do céu e os princípios da terra. Muito importante aí também, dentro dessa relação, a formação ética do praticante, né? Para que o praticante pudesse colaborar não somente com o seu crescimento, o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento, mas compartilhar isso com o todo, com o social, com a sua condição em torno de si, para a melhoria, na realidade, de todas as relações. Relação consigo mesmo e a relação com as pessoas que o cercam, com a comunidade. Não? Então, daí surgiram também alguns princípios dentro da arte marcial, e aí vem algumas influências que são como os aspectos trabalhados, na realidade, nos códigos, o Wudan, como se chama no Código das Artes Marciais, onde se leva em consideração o desenvolvimento de algumas virtudes essenciais para os praticantes, como o aspecto da lealdade, o aspecto do amor filial ou da devoção, o aspecto da benevolência, o aspecto da justiça, o aspecto do respeito, do decoro, o aspecto da sabedoria, o aspecto da verdade e o aspecto da coragem, aonde o praticante, na realidade, então, se envolve de um contexto de formação que vai muito além apenas da habilidade física ou da habilidade técnica, mas de uma formação ética e de compreensão da conduta com o bem-estar do social e da sua condição. O Tao, nesse aspecto, na realidade, poderia ser visto e é visto como a própria natureza em todo o seu esplendor, que se manifesta em todas as suas formas. Ele seria, então, um caminho através do qual o praticante poderia desenvolver uma noção de unidade, de unificação com o todo, certo? Dentro desses princípios básicos, temos uma influência aí dentro das práticas do Tai Chi, dos métodos meditativos e dos métodos, na realidade, de manutenção da saúde do corpo, através das práticas, como disse a Carmen, das técnicas da ginástica terapêutica chinesa,
do Daoyin, do Qigong, dos métodos, na realidade, de dietéticas, de alimentação, dos cuidados, na realidade, com a alimentação e com as terapias de manutenção da saúde. E daí vem, então, os conceitos também da prática do Tai Chi, não somente como arte marcial, mas como um caminho possível de evolução espiritual, né, e de ligação com esse plano universal. Por isso, ele hoje também é considerado uma técnica de meditação em movimento e não somente como uma arte marcial. Ele é mais profundo nesse aspecto, certo? Não sei se a Suzete gostaria de complementar alguma coisa. Vou passar um pouquinho a palavra para ela. Boa noite a todos, né? Então, o interessante do Tai Chi Chuan, como o professor Joaquim comentou, é que ele nos permite entrar num campo em que realmente o nosso racional ele não organiza os pensamentos e nem o entendimento, né? Então, quando a gente fala de Tai Chi Chuan, é uma engrenagem, né? E como que funciona essa engrenagem? E que é muito semelhante também, porque o Tao também é uma engrenagem digamos, numa proporção muito maior, que são regidas por leis cósmicas, leis universais e as leis da natureza. E nós, como seres pertencentes à natureza, nós também somos regidos por essas leis, né? Então, quando nós trabalhamos com o Tai Chi Chuan, quais são as engrenagens que são movidas e que promovem a possibilidade de nós adentrarmos nesse invisível e nesse imponderável. E como o professor Joaquim colocou, é algo que realmente não tem uma limitação. Depende da nossa capacidade e profundidade de perceber este invisível. Então, o Tai Chi Chuan, a engrenagem é com o corpo físico, o corpo energético, mental, emocional e o espiritual. Então, todas essas, digamos, manifestações, elas trabalham ao mesmo tempo, né? E perceber isso requer de nós muita presença, estar presente no aqui e agora. Então, quando nós... E nessa época de muita ansiedade, de muito estresse e de muita incerteza, nós respirarmos profundamente para acalmar a mente e ter a possibilidade de ver claramente, isso nos auxilia muito. E a relação que eu faço com o Tao Te Ching é justamente este norte. O Tao Te Ching nos dá, por ser digamos, um livro atemporal, né? Que se ele for lido daqui a 3.000 anos, ele vai ser extremamente atual, né? Então, quando nós lemos o Tao Te Ching, ele nos dá o norte interno. O Tai Chi Chuan promove isso também. Porque quando nós trabalhamos o Tai Chi Chuan e que nós dizemos que o Tai Chi Chuan trabalha a suprema cumeira, nós associamos a suprema cumeira à nossa coluna, né? Todos os órgãos, todas as vísceras, todo o corpo, ele se liga à coluna. E a nossa coluna, ela é mensurável, nós podemos medir, nossos órgãos e vísceras, eles podem ser medidos. Mas atrás desta cumeira, tem uma cumeira que não pode ser percebida, mensurada, nem tocada, que é a cumeira das nossas intenções. Nós somos movidos por nossas intenções. E que intenções são essas? O que nós colocamos durante as aulas, nós vamos pincelando, digamos, ampliando
o potencial dessa prática é que, à medida que nós vamos treinando, nós vamos educando as nossas emoções. Nem de mais e nem de menos. Achar a justa medida. Para isso é muito importante que a gente possa alinhar pensamento e coração, né? Porque o coração dentro do nosso peito é um sol, né? É um grande moinho que move as águas do nosso corpo. E as águas que são imantadas e energizadas com os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles estão diretamente ligados às nossas intenções. Então, muitas ações que aparentemente são muito boas, que intenções movem essas ações? Então, quando nós treinamos o Tai Chi, nós começamos a nos ver de uma forma muito sincera, né? E às vezes é difícil a gente perceber que todos nós que estamos aqui, nós temos muita, mas muita coisa para melhorar, né? Então, se nós realmente quisermos trabalhar para algo maior, é necessário nós começarmos pelo nosso centro, pelo nosso pilar. E qual é este pilar? É realmente a gente conseguir perceber a natureza das nossas intenções, né? Então, à medida que a gente vai treinando, e como o professor Joaquim colocou, há um momento da prática em que, como o professor Joaquim coloca, é muito difícil colocar em palavras, porque é um espaço em que a lógica não funciona, em que as palavras não funcionam. Então, quando nós lemos um livro, né, quando nós buscamos informação em livros, em artigos, isso é importante, porque é um ponto de partida. É a nossa razão abrindo portas para que a gente possa ampliar a nossa percepção do mundo que nos rodeia. Mas também, dentro desse contexto, é muito importante a gente perceber que há algo... como é que eu poderia colocar? Quando nós lemos ou quando nós escutamos algo, há sempre um tradutor. Quando lemos um livro, alguém colocou em palavras o que ele pôde perceber desta lei cósmica e desse fio invisível que liga tudo e todos. Então, depende da profundidade e da capacidade de perceber isso, né? Então, quando nós lemos ou escutamos, há um tradutor. E quando nós praticamos o Tai Chi e entramos nesse campo, é uma experiência direta. Isso depende somente da capacidade do praticante de adentrar nesse meio e perceber o que chega, né? Fazer esta leitura do invisível. E dentro do Tao Te Ching, à medida, ou do Dao De Jing, como, né, o professor Joaquim coloca, à medida que a gente vai lendo e estudando, a gente percebe que há um fio invisível que tece todos os textos. Algo muito profundo, valores muito profundos que precisam ser praticados e colocados em ação. Então, entender como nós funcionamos, regular as nossas emoções para que a justa medida seja colocada, isso faz com que a gente tenha um trânsito por essa vida de uma forma muito mais harmônica. Porque sempre que nós estamos em extremos, isso dificulta muito o nosso caminho. Se nós somos pessoas extremamente reativas, que reagem, que têm muitos receios, que têm muitos medos, nós criamos muito atrito, criamos muita desarmonia. E para harmonizar isso demanda tempo e energia. Se nós somos, ao contrário, muito passivos, não nos posicionamos e não temos uma visão clara do que nos cerca, isso também dificulta, não só para nós, mas para quem nos rodeia. Então, encontrar
esse espaço interno que nos dê uma base firme para a gente poder se posicionar. Posicionar, hoje em dia todo mundo quer dar opinião e se posicionar, mas ter uma base que seja uma base que tenha, que possa nos levar pelo caminho do meio. Eu costumo dizer que o Tai Chi é a expressão física do caminho do meio. Nem tanto à direita, nem à esquerda. Ou seja, encontrar um modo de pensar, de olhar, de falar, de interagir, em que a gente possa harmonizar, buscar no contexto em que nós estamos uma harmonia. E aí a harmonia não é no sentido de concordar com tudo, mas ter a sabedoria de saber como colocar. Porque tem a hora de falar e a hora de calar, a hora de agir e a hora de não agir. E ao longo da nossa vida e da nossa caminhada, tanto o Tai Chi quanto o Dao De Jing são ferramentas que nos auxiliam nesse processo. Porque nós estamos nos construindo todos os dias. E contar com ferramentas que realmente possam nos auxiliar, isso nos ajuda por demais. Então, nós encontramos na prática do Tai Chi esse apoio. Né? Nós encontramos, eu até brinco lá na escola, né? A Ana e a Carmen, né? E vários queridos, né? Amigos e alunos que estão aqui agora. Então, tinha uma aluna que eu brincava muito com ela. Eu dizia assim, olha, eu vou sublocar o vestiário para ti, porque depois da aula ela fazia reuniões, ligava para A, B, C, D, porque durante a prática ela tinha muitos insights, ela entrava num campo em que ela percebia muitas coisas. E isso acontece. Só que isso é uma experiência que precisa ser vivenciada. E por mais que se fale, é algo que realmente precisa ser sentido, né? E quando nós sentimos, é algo que alcança profundidades no nosso ser e na nossa alma, que são... é algo assim que preenche espaços e faz com que nós possamos nos inspirar. E a cada dia, eu costumo dizer para os alunos, os dias cinzas são maravilhosos. Os dias cinzas são fantásticos. São momentos, são dias em que nós temos a oportunidade de lançar mão da nossa luz interna para colorir o dia. Porque quando o céu está azul, lindo, maravilhoso, tem bastante sol, tem muita cor, é muito lindo, tem bastante cor. E quando não tem? A cor vem da onde? Então, a cor do dia e da vida sempre parte de dentro. E tem uma frase de uma música que eu acho muito interessante. Como eu gostaria de morar no interior do meu interior. Então, o Tai Chi é isso. É nós morarmos dentro de nós, nos sentirmos bem dentro desta morada, e a partir deste centro e a partir desse ponto de encontro da nossa mente, do nosso coração, encontrar uma forma harmônica de trilhar e crescer e evoluir nessa vida. Então, esta é a proposta do Tai Chi. E no curso, nós vamos ter uma aula em que nós vamos fazer uma prática, né? Em que a gente vai poder experienciar. E como o professor Joaquim bem colocou, é algo que sempre se renova, sempre. Nós fazemos, eu não gosto de usar a palavra repetir, nós vamos repetir, nós não repetimos, porque repetir é ficar sempre no mesmo patamar, eu vou repetir, repetir e repetir. Não, nós vamos fazer de novo, e ao fazer de novo e novamente, nós vamos adentrando em outras camadas mais profundas e mais profundas.
E isso, a nossa visão vai se renovando, ampliando e aprofundando. E isso enriquece por demais a maneira como nós vemos a vida e como nós nos vemos. Aceitar, né? Eu diria que o nosso grande desafio é encontrar o equilíbrio entre luz e sombra. Uma obra de arte, um quadro, uma obra de arte é o perfeito equilíbrio entre luz e sombra, onde não há a negação, mas o acolhimento e aceitação, não só da sombra, mas também da luz. Somos luz e sombra, e o Tai Chi nos ajuda a compor essa unidade para que a gente possa, a partir disso, ampliar a nossa visão de mundo. Então, o Tai Chi é uma preciosa ferramenta. Como essa luz e sombra, na realidade, também representam os aspectos da prática chamados Yin e Yang, né? Onde a gente, na realidade, tem essa condição de entender que nada é totalmente algo, né? Mas que, na realidade, o princípio e a semente do outro está dentro deste. Então, que a luz e a sombra, na realidade, possam coexistir em harmonia, em complementaridade, né? Que é a técnica e é a maneira como se aplica dentro das práticas do Tai Chi, né? Quando nós percebemos, na realidade, o movimento que se expande e se retrai, né? Dentro desse princípio, na realidade, de entender o limite de onde algo chega ao seu máximo para dar nascimento ao outro. Então, é uma busca constante de harmonizar estas sensibilidades, esta condição de ter entendimento dos seus movimentos, na realidade, naturais e como eles podem refletir internamente a nível da sua energia, da sua inspiração, na realidade, Yin, e a sua expiração Yang, entende? Na sua condição, na realidade, de manter o corpo alinhado através de um conceito, na realidade, ternário, de céu, terra e homem, né? Dentro do princípio, na realidade, que onde o homem se encontra em seu estado harmônico, entre céu e terra, existe, na realidade, o saudável, existe aquilo que processa a condição de uma continuidade luminosa. Então, esses princípios, na realidade, vêm desses aspectos, na realidade, da cultura taoísta, dos processos de manutenção do corpo, através das práticas de expansão e recolhimento, né, de extensão e contração, através da inspiração e expiração, através dos movimentos que fluem num contexto de começo, meio e fim, dando a possibilidade, na realidade, de um novo recomeço sempre, dando essa possibilidade de um processo maior. E dentro dessas estruturas, nós vamos encontrar vários aspectos da prática ligado a esses potenciais de referência, como, por exemplo, na realidade, os 5 elementos que fazem tanto os aspectos da arte, né, dentro da acupuntura também, as possibilidades de ter uma noção dos movimentos terra, dos movimentos madeira, dos movimentos fogo, dos movimentos metal, do movimento água, né? Dentro do Tai Chi, representado por cada aspecto de deslocamento, como, por exemplo, mover-se para frente, pode representar a energia do fogo, como mover-se para trás, pode representar a energia da água, e como isso pode ser utilizado como método de ajuste da energia interna, e dentro do ajuste da energia interna, o ajuste da sua natureza e da sua saúde, certo? Isso são princípios bem interessantes, assim como o princípio das 8 portas ou dos 13 movimentos, que fazem parte da prática e que a gente vai poder, de repente, no momento mais adequado, quando nós formos entrar no curso, na parte prática, colocar algo à disposição dos praticantes. Tá? Então, não sei se a Suzete gostaria de complementar mais alguma coisa. Se fosse Suzete.
Então, só gostaria de colocar que, à medida que a gente faz a prática e a gente vai desenvolvendo e percebendo, né, principalmente desenvolvendo valores, né, valores, à medida que a gente vai encontrando, nós vamos colocando valor, o real valor para as coisas. O que realmente é importante? O que realmente faz sentido e tem coerência para a minha caminhada? Então, isso é muito importante, porque as opções são muito variadas. Mas o que para mim, na minha caminhada, faz sentido? Então, essas escolhas são muito importantes e são diárias também, né? E neste contexto, né? Não, mas é isso. Ai, desculpa, gente, eu ia colocar uma coisa que Suzete, Chifu Fala. Suzete, vamos deixar para colocar, deixar um gostinho de quero mais. Isso. Temos muito de tempo para termos as pessoas. Eu fui alinhavar. Então, mas eu acho que é isso aí. Muito a presença de vocês nessa live. Agradeço ao professor Joaquim. Eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Ana, sou membro da cooperativa Artemisia, sou shiatsu-terapeuta e bailarina. Eu posso dizer que as artes marciais modificaram a minha relação com o corpo e com o movimento de uma maneira que eu nesse momento não seria capaz de sintetizar, não é? Eu acho que o professor Joaquim apontou essa questão a perspectiva do corpo e da relação do corpo com a vida que as artes marciais aportam, extrapola as questões do físico. Mas nós vamos ter no curso, esse curso vai começar na semana que vem, dia 4, vai acontecer nesse horário, estão todos convidados, né? Ele vai ter 7 aulas, uma das aulas é com os meus amados professores do Centro Cultural Chinês, que vai ser uma aula prática. As outras aulas serão com o professor Joaquim, mas, na verdade, as aulas serão com todos nós, porque esse curso está sendo gestado há algum tempo, ele é muito aguardado, e ele é um curso que foi pensado, sobretudo, para que se possa estabelecer uma relação, uma reflexão e uma relação entre o estudo filosófico da obra e a prática. Quando eu falo prática, eu estou falando das nossas práticas, não é? As práticas das pessoas que estão aqui, que certamente estão aqui porque tem alguma relação com esses contextos, não é? Ligados às artes marciais ou às artes terapêuticas de matriz oriental, chinesa, não é? Então, penso que é importante depois o nosso querido Walter, que também é membro da cooperativa, passar algumas informações sobre o curso, como é que ele vai funcionar, as inscrições, etc. Vamos ver assim, nós temos agora talvez 15 minutos, se todos puderem permanecer conosco. Se alguém tiver alguma questão a colocar, né, seria importante. Eu só tenho mais uma palavra a dizer sobre a cooperativa. A cooperativa Artemisia surgiu, vai fazer 3 anos no próximo ano. Ela surgiu com o interesse de promover um espaço de estudo e também outra vertente do nosso trabalho são as práticas terapêuticas, né? Dentro da acupuntura, o shiatsu, não é? Somos um conjunto de terapeutas, o seitai também, né? Temos o Felipe com o seitai e com o shiatsu. E o outro braço da cooperativa são os estudos. E nesses estudos, nós temos nesse momento o professor Joaquim na proa desse barco, dessa abordagem do Dao De Jing, e essa colaboração preciosa dos meus amados professores de Tai Chi e Kung Fu, né? Então, vamos abrir agora um espaço para quem quiser fazer alguma colocação, e eu vou pedir depois ao Walter que faça o fecho com as informações técnicas sobre as inscrições no curso, né? Sobre as 7 aulas, o horário, etc. Então, vamos abrir um pouquinho esse espaço para quem tiver alguma observação, uma questão a colocar, não é? Acho que ficou bastante claro quais são as finalidades do curso.
e ele será enriquecido com a presença de todos que estão aqui, certamente. Porque o que nos interessa é o estudo, o debate, a reflexão e a atualização dessas questões face às nossas existências, né? Então, pronto, é isso. Muito obrigada pela atenção. Eu gostaria de falar que agradeço muito, muito ao Sérgio Suzete, são os professores amados, assim, é indescritível o tamanho da emoção que eu tenho de poder vê-los aqui e falando sobre alguma coisa que, de fato, faz sentido na minha vida, né? A prática da medicina chinesa, ela só existe com as artes marciais, né? A gente pode ter acupuntura, mas é a prática do Qigong, é a prática do Tai Chi, que faz com que a gente consiga estabelecer um equilíbrio, né? Que essa é a proposta da nossa cosmotécnica, né, professor Joaquim, da cultura chinesa, né? Nós somos parte da natureza e assim como a natureza tem as 5 estações, nós temos os 5 órgãos internos, nós temos as 5 emoções, e isso pode ser trabalhado no Tai Chi. Então, viver Tai Chi é viver essa prática e essa teoria, então, que propõe a medicina chinesa, que propõe o Dao De Jing também. Sou grata a vocês 3, a vocês 4, a vocês, aos 1000 seres, né? A todos os seres que podem, então, estar compondo a minha existência. É só isso. Obrigada, queridos. Algum dos participantes quer colocar alguma questão, uma observação sobre o que foi exposto nesse nosso encontro? Eu quero agradecer. Meu nome é Wallen. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, sim. 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 Obrigado. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar, né, desse curso, pelo convite e poder participar. E é muito interessante, é um ponto importantíssimo para todos nós que seguimos esse caminho, é exatamente avaliar ou compreender de uma maneira mais sólida, de uma maneira mais significativa, essa questão da prática e do estudo científico, do estudo acadêmico, né, do budismo, né, da cultura chinesa, né, e que a prática, inclusive, possa ser, né, qualquer das artes marciais ou mesmo um zazen, né, uma prática de meditação, né, ou yoga. E então para a gente é realmente uma oportunidade muito grande para quem pratica alguma coisa há mais tempo e busca algum conhecimento também, né? E isso vem naturalmente, parece que a gente vai querendo buscar cada vez mais. É uma oportunidade muito boa de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado. A gente agradece. Muito obrigado. Eu queria fazer uma colocação, uma indagação minha sobre o curso especificamente. É a Ângela que está falando. Sim. Eu estou em São Paulo e eu sou praticante de Tai Chi Chuan há alguns anos. E não sei se vocês conhecem o professor Wong, aqui em São Paulo. Não? Não, Rondi, não. Então, ele há muitos anos que ele dá aula de Tai Chi Chuan, quer dizer, eu comecei a fazer Tai Chi Chuan há, sei lá, nem sei quantos anos, mas eu parei um tempo, depois eu retornei e continuo. Ultimamente já estou assim 10 anos, né? Mas anteriormente eu fiz, depois parei que tive filho e tal. E eu queria entender, quer dizer, como é que é essa prática, porque eu estou aqui em São Paulo, quer dizer, para fazer o curso, para mim, como é que seria fazer esse curso? Seria complexo, né? Porque
por um lado, no professor Wang, a gente tem a prática. A prática, ele fala muito, explica tudo, com certos limites, porque ele é chinês. Então, e, vamos dizer, a língua que ele fala, que ele usa, que ele explica, vamos dizer, é uma outra língua, né? Uhum. Mas ele fala português, mas assim, muitas metáforas, né? Na Sim. verdade. Mas o que funciona é a prática mesmo, né? A gente já teve, agora, durante a pandemia, teve aulas, vamos dizer, pela internet, né? Mas, por outro lado, as pessoas que tiveram aula por internet são pessoas que estão há anos lá, que a gente tem um grupo que é bem grande, de uns, sei lá, no total tem gente que está na França, tem gente que, às vezes, já foram alunos dele, tudo. Uhum. Mas eu queria saber, assim, sobre o curso, como é que... essa ênfase na prática, mas, ao mesmo tempo, estou aqui em São Paulo, e aí eu falei, bom... Certo, eu vou responder. Então, se seria teórico, até um certo sentido, né? Mas não sei, mas também eu tem vou responder a diversas sua linhas. pergunta. Eu vou responder a sua pergunta. Tá. O curso, ele tem 7 aulas. Uma das aulas é uma aula prática, que vai dar elementos alguns elementos, porque na verdade esse curso era um curso que a gente poderia ficar a vida inteira fazendo ele, não é? Ele é uma introdução, ele é um impulsionamento de um estudo que não se esgota durante o período do curso, né? Nós vamos ter 6 aulas com o professor Joaquim, onde ele vai nos apresentar a obra e esses elementos de discussão da obra, a relação dela com a ciência chinesa, né? E alguns pontos já foram tocados, o refletir sobre essa pedagogia contemporânea, sobre essa ciência contemporânea, sobre a cosmotécnica. Uma das aulas vai ser prática. Né? Não, tudo bem, eu não estou preocupada com as aulas práticas. Nós temos tido aula com os nossos professores online há algum tempo. Uhum. E é possível estabelecer uma aprendizagem, uma vivência, né? Isso não Deixa eu ver é... como é que eu faço aqui. Desculpa, eu estou interessada efetivamente numa parte, vamos dizer, teórica, que realmente, como eu falei, a parte teórica fica assim um pouco dispersa por causa da língua, né? Por causa de toda essa questão Depois nós podemos linkar para as aulas com o Centro Cultural Chinês. Ângela, quando nós fizermos a aula, né, e foi algo que também nós conversamos com o professor Joaquim, e eu acho prudente, né, quando nós realizarmos a prática, tá, algumas pessoas já vão ter experiência e outras experiência alguma, né, algumas estão entrando de paraquedas na prática do Tai Chi. E o Tai Chi, ele requer ele vai trabalhando, tá, a nossa consciência corporal. Então, no início, para a gente poder fazer com que todos possam trabalhar, nós vamos fazer movimentos simples, mas nós vamos fazer um trabalho, e é o que eu ia comentar antes, que é um trabalho muito focado também na respiração. O que nós comentamos com os alunos, se nós queremos mudanças, transformações mais profundas e duradouras, elas começam pela respiração. Então, a respiração, ela faz com que não só nós possamos regular a batida do nosso coração, mas ela nos desacelera. Nós estamos numa era absurdamente acelerada e a gente não se dá conta. A gente só se dá conta quando, ao respirar de forma consciente e ao fazer a relação com o movimento, a gente percebe o quão acelerados nós estamos. Então, a proposta não é ensinar uma forma, até porque nós temos uma aula, mas é fornecer ferramentas para que as pessoas possam lançar mão no seu dia a dia, para que elas sejam beneficiadas por essa prática, sem que elas tenham que
enfim, memorizar uma forma, né? Porque nós não teríamos tempo hábil para isso, né? Mas nós vamos fornecer, ao longo da prática, alguma teoria para que vocês possam embasar essa prática, né? Para que vocês não fiquem somente no movimento, não fiquem somente na teoria, mas a percepção, ela é exclusivamente individual. Porque a percepção do universo, ela é individual, né? Como a pessoa percebe através dos seus sentidos é uma leitura única. O que a gente pode fazer é com que essa fresta possa se alargar e a gente consiga perceber algo a mais, ler as entrelinhas em todos os sentidos, visão, audição, todos os sentidos, ampliar essa percepção. E isso é possível. Só para complementar, quer dizer, porque também dentro do Tai Chi Chuan existem linhas. Sim. Sim, então, essa linha do professor Wong é a linha Wu. Ah, sim. Tá. Nós trabalhamos, Ângela, com o Tai Chi Yang e também com o Tai Chi Wu-Hao. Né? Tem o Wu e tem o Hao. Eu desconheço as linhas, eu conheço só essa linha do professor Wong, que é a linha Wu. Tá? A gente conhece aqui em São Paulo, existe uma outra linha que é do professor Liu, que eu não sei exatamente qual a designação em termos de escola. Eu estaria mais interessada, na realidade, nesse diferencial entre essas linhas, porque, em termos dos movimentos, eu sei que esses dois movimentos são muito distintos. Quer dizer, como eu disse, eu não estou tão interessada na prática, mas eu estou mais interessada nessa questão quase que histórica mesmo, dessa formação de linhas, tudo. Quer dizer, da prática, quer dizer, a prática a gente já tem muito, né, na verdade. Eu só queria saber, assim, qual é a dinâmica da aula, para ver se, vamos dizer, se, no caso, se encaixa dentro do que eu estaria procurando. Tá ok? Obrigada. É uma vivência, é muito bem-vinda ao curso. Será uma vivência, será uma aula, né? Vamos projetar continuações, né? Mas alguém tem alguma pergunta? Mas é uma aula só? Como? Uma aula só? Não são 6 aulas? Sim, de aula prática será só uma. As outras aulas serão de estudo do Dao De Jing. Tá. Mais alguma questão? Passamos para a Luciane, me parece que quer perguntar. A Luciane? Ela levantou a mão. Cadê a Luciane? É só ligar o teu microfone, Luciane. Tem perguntas no chat? Eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Ela até terça. Vejo vocês no curso. Até terça. Gratidão. Tá, minha linda, até terça. Vamos te esperar. Obrigado. A Luciane quer falar. Onde é que está a Luciane? A Luciane foi quem se despediu e saiu. Entendeu? Então tá. Então vamos passar a palavra para o Walter, se ninguém mais tiver alguma colocação ou pergunta. Né? Então, obrigada, então. Obrigada, querida. Ok. Bom, eu sou o Walter, peço desculpa pela falta de câmera, hoje eu tô sem. Aqui em casa só temos uma e hoje está com a namorada. Eu sou responsável pela parte técnica do curso e amanhã eu vou enviar para vocês, como eu respondi ali no chat, um link com a gravação de hoje. Eu percebi que algumas pessoas chegaram atrasadas, então quem quiser ver o que ficou faltando, pode ver amanhã. E nesse e-mail eu também vou mandar as orientações para inscrição no curso. Lembro a vocês que é possível parcelar o curso em até 12 vezes, pagar por Pix, boleto, tem várias opções. Isso é uma conquista bem bacana nossa que a gente está implementando agora. E eu acho que deixa o curso um pouco mais acessível, né? Um pouco mais prático para o pessoal se organizar. E esse e-mail que eu vou escrever, vocês podem me responder ele diretamente para esclarecer alguma dúvida técnica. E
Acho que é isso, são 7 aulas online, como a Ana já falou, vão ser todas via Zoom, nesse formato aqui da live de hoje. E para quem não puder assistir às aulas ao vivo, né, porque sempre fica ruim para algumas pessoas por questão de trabalho e tudo mais, às vezes a gente perde uma aula que outra, vão ficar disponíveis as gravações, tá? Aí as gravações eu mando sempre 1 dia ou 2 depois da aula no nosso grupo do WhatsApp e vamos nos organizando. Acho que seria isso. Podemos ir encerrando então, pessoal. É isso. Professor Joaquim, quer colocar mais alguma coisa sobre o curso? Não, especificamente não. Acho que já está tudo bem esclarecido. Certo. Então tá, olha, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Eu tenho certeza que juntos vamos fazer um estudo muito enriquecedor para todas e todos, né? A gente agradece. A gente agradece muito a oportunidade. Sim. E agradeço muito por vocês estarem aqui conosco. Muito especial esse momento. Agradecemos, né? E a todos. Muito obrigada. Obrigada. Um grande abraço Tchau, e até pessoal. breve. Um abraço. Até breve. Até breve. Até terça. Até, professor Joaquim. Tchau, tchau, Carmen. Tchau, tchau, Ana, Tchau, todos. tchau.